Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história que nos mostra, de forma poderosa, que ninguém está além do alcance da graça e da transformação. É uma história sobre um encontro que mudou tudo, um convite que reescreveu um destino. Vamos falar sobre Mateus. Para entender a profundidade desse momento, precisamos primeiro pintar o cenário. Imagine as ruas poeirentas da antiga Cafarnaum. A vida pulsava ali, comerciantes negociavam, pessoas iam e vinham. E no meio de toda essa agitação, sentado na sua coletoria, estava um homem chamado Mateus. Naquela sociedade, ser um coletor de impostos não era apenas uma profissão, era um rótulo. Mateus trabalhava para o Império Romano, a força de ocupação. Para o seu próprio povo, ele era visto como um traidor, alguém que enriquecia à custa da opressão dos seus irmãos. Ele era o tipo de pessoa que os religiosos e os bons cidadãos evitavam. Era um pária social, marginalizado e muito provavelmente solitário. Pense no peso que ele carregava. Todos os dias, ele se sentava ali, sabendo o que as pessoas pensavam dele. Os olhares de desprezo, os sussurros, o isolamento. Sua vida era definida pelo dinheiro que ele coletava e pela traição que ele representava. Ele estava preso num sistema, numa identidade que parecia impossível de escapar. Talvez, em seus momentos mais silenciosos, ele mesmo se perguntasse se haveria algo mais para a sua vida, além daquela mesa de impostos. E então, num dia como qualquer outro, o extraordinário acontece. Jesus de Nazaré, um mestre que ganhava fama por suas palavras e seus milagres, estava passando por ali. E ele não passou ignorando a coletoria. Ele parou. E ele olhou para Mateus. Não com o mesmo olhar de condenação que Mateus estava acostumado a receber. Era um olhar diferente. Um olhar que via além do coletor de impostos, além do traidor. Um olhar que via o homem. Naquele silêncio carregado, no meio da multidão que provavelmente se perguntava o que aquele mestre queria com aquele pecador, Jesus disse apenas duas palavras. Duas palavras simples, mas que carregavam o poder de criar universos. Segue-me. Pausa para pensar nisso. Jesus não fez um longo discurso. Ele não pediu que Mateus se explicasse, que se arrependesse publicamente ali mesmo, que prometesse mudar de vida. Ele não impôs nenhuma condição prévia. Ele simplesmente ofereceu um convite. Um convite para deixar tudo para trás e começar algo completamente novo. E a resposta de Mateus? A Bíblia nos diz que ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Deixou a segurança financeira, a única vida que ele conhecia, o seu passado, tudo. Naquele instante, o convite de Jesus foi mais valioso do que todo o dinheiro que ele já havia coletado. Aquele olhar e aquelas duas palavras ofereceram a Mateus algo que o dinheiro não podia comprar. Uma nova identidade, um novo propósito, uma nova comunidade. A história não para por aí. A primeira coisa que Mateus faz é dar um grande banquete em sua casa. E quem ele convida? Seus amigos. Outros coletores de impostos e pecadores. Ele queria que as pessoas que estavam presas na mesma vida que ele conhecessem aquele que o havia libertado. Ele não escondeu seu passado. Ele o usou como uma ponte para alcançar outros. Essa história é um espelho para nós. Quantas vezes nos sentimos definidos pelos nossos erros, pelos nossos trabalhos, pelas opiniões dos outros? Quantas vezes pensamos que estamos sujos demais ou perdidos demais para sermos escolhidos para algo grande? A história de Mateus nos grita que Deus não opera segundo a lógica humana. Ele não faz uma seleção de elenco procurando os mais qualificados, os mais santos, os mais perfeitos. Pelo contrário, a especialidade de Deus é olhar para o improvável, para o marginalizado, para o quebrado e dizer: você, eu escolho você, segue-me. Ele não espera que estejamos prontos. Ele nos chama para que, ao segui-lo, ele nos transforme. A transformação não é um pré-requisito para o chamado, é uma consequência dele. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aquele homem, visto como o pior da sociedade, tornou-se um dos 12 apóstolos. Ele andou com Jesus, testemunhou milagres e, mais tarde, escreveu um dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, que tem abençoado milhões de pessoas ao longo dos séculos. O traidor
tornou-se um dos maiores contadores da história de redenção. Então, hoje, se você se sente como Mateus na coletoria, preso, rotulado, talvez até desprezado por si mesmo, ouça com atenção. O mesmo Jesus que passou por Cafarnaum está passando pela sua vida hoje. E ele olha para você, não para os seus erros, mas para o seu potencial. E ele te faz o mesmo convite simples e poderoso. Segue-me. A questão não é se somos bons o suficiente. A questão é se estamos dispostos a nos levantar, deixar para trás o que nos prende e aceitar o convite que muda tudo. Obrigado por me acompanharem nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.